No Via Justiça de hoje, uma análise da lei que regula o trânsito no Brasil 18 anos após entrar em vigor. Nossos convidados, o desembargador José do Carmo Veiga de Oliveira, da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Lázaro Guilherme. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Código de Trânsito Brasileiro foi publicado em 24 de setembro de 1997 e entrou em vigor 120 dias depois, ou seja, em janeiro de 98. 18 anos depois, desembargador José do Carmo, quais são os destaques da lei? Qual tem sido a eficácia dela nos dias de hoje? Nós temos uma grande preocupação com o Código de Trânsito Brasileiro em virtude de ser uma lei extremamente analítica. Isso implica que, em ter 341 artigos, e artigos que abordam as mais variadas temáticas do nosso trânsito. Então, a preocupação reside não na extensão, mas no fato de dar efetividade à nossa lei em geral. Porque nós vemos que, a despeito de termos um Código de Trânsito com penas rigorosas em muitas das situações, na verdade, tem passado ao largo em muito da sua aplicação. Porque tudo, na minha percepção, não adianta termos lei se ela não é fiscalizada, se não há uma eficiência na fiscalização, se não há um acompanhamento prefeito de informação, de educação ao povo brasileiro, no sentido não só das consequências, mas uma atitude de prevenção para efeito efetivo de evitar a sua aplicação. Claro que não vai se omitir, mas evidentemente a conscientização tem um caráter muito mais pedagógico, de muito maior eficiência do que a simples punição, como nós temos visto acontecer. Doutor Lázaro, o senhor concorda com o que disse o desembargador? Qual que é a sua visão sobre o Código de Trânsito Brasileiro? É exatamente nesse ponto que o desembargador reforçou da conscientização. Mais importante que uma punição, que uma criminalização, nós temos que estar preocupados com a conscientização de toda a sociedade. Não adianta querermos punir sem antes conscientizar e educar a sociedade para isso. Um exemplo que a gente pode dar a título de comparação é a questão do fumo, do cigarro. Se compararmos a 40 anos atrás, o número de fumantes era muito maior que hoje. Precisou de criminalizar, precisou de punir de forma rigorosa demais? Não. O que se fez? Campanhas para conscientizar o que o cigarro pode trazer para o cidadão. E aí regulou a questão da propaganda na televisão, e aí sim nós conseguimos avançar nesse ponto. Eu acho que na questão do trânsito, precisamos seguir esse mesmo caminho. Desembargador, como explicar as 45 mil mortes por ano no trânsito brasileiro, segundo as estatísticas oficiais? Isso reflete exatamente 12 mortes a cada minuto. Se nós tomarmos como comparação a guerra do Vietnã, quantos vietnãs nós temos por ano no Brasil? Então, para mim, que isso é fruto do quê? Da imprudência, da negligência, do excesso de confiança em muitas manobras extremamente arriscadas. A despeito de nós sabemos, por exemplo, que da saída para João Levade é proibido, só esse caso ali, há um rigor na publicação, nas informações, de que é proibido transitar pelo acostamento. Basta ir daqui até o posto de polícia rodoviária para vermos a quantidade de pessoas que desrespeitam essa norma. E esse trecho Belo Horizonte-Monlevade é considerado perigosíssimo, né? Extremamente perigoso, chamado de, inclusive, rodovia da morte. Rodovia da morte. Nós vemos isso. Então, é uma forma de que há necessidade de uma maior conscientização, mas também, simultaneamente, de fiscalização. A própria vigência do Código de Trânsito. Naquele janeiro de 98, nós vimos que as estatísticas na ida das viagens reduziu significativamente o número de acidentes. Quando o código surgiu. Exatamente, na vigência dele, na entrada em vigor. No entanto, no retorno dessas viagens, nós vimos que o que se, aspas, economizou de acidentes, proliferou inflacionariamente na volta. Por quê? Em razão do que não se encontrou fiscalização nas estradas. Ah, foi só na ida, né? A propaganda foi maior que a fiscalização. Entendi.
Então nós vemos que há um disparate, vamos assim dizer, em termos de comparação de uma coisa com a outra. Quando nós vemos aí tantas leis em vigor no Brasil, e olha que a nossa legislação ela é extremamente inflacionada, nós vemos o quê? Quanto mais leis, menos aplicação. Doutor Lázaro, o que leva um motorista ao excesso de velocidade nas estradas e a fazer manobras perigosas? Esse é o problema que os motoristas encontram, porque eles têm um excesso de confiança de que nada vai acontecer com eles, com a família, de que só acontece com os outros. Então, para inibir isso, precisa de campanhas, né, de conscientização, de educação e também de fiscalização. O grande problema é que aqui no Brasil a fiscalização é muito cara, é muito mais fácil, muito mais barato criar-se leis, aumentar penas, aumentar punições, do que colocar fiscais na rua, do que o Poder Executivo investir nessa área. Então, esse é o problema. Cria-se leis que sabe que não vai ser cumprida porque não tem fiscalização. Desembargador, o senhor falou que o Código de Trânsito brasileiro tem 341 artigos, não é isso? Correto. Esse número o senhor considera exagerado? Se você comparar, por outro lado, que a nossa Constituição tem 200 e poucos artigos, ela é extremamente analítica. Que você comparar com o nosso Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor agora, esse mês que vem, tem 1.074 artigos, tem artigo, por exemplo, tem o artigo 85, tem 19 parágrafos, mais alíneas e incisos. Então, esse é um detalhismo imenso que dificulta, muitas das vezes, essa aplicação com eficiência. Então, o senhor acha que não é possível ao cidadão comum conhecer todos os artigos da lei por causa dessa quantidade? Vai ser muito complicado conseguir esse objetivo. Não tenha dúvida disso. Agora, há necessidade de quê? De agir pontualmente. Pegar, por exemplo, um capítulo que trata das infrações mais comuns, menos graves, das graves e das gravíssimas, e colocar isso em evidência na mídia. Observe o seguinte, nós temos por cultura no Brasil divulgar direitos, mas nós não vemos a mesma propaganda para divulgar os deveres. Então há uma desproporção muito grande nessa forma de educar. Observe que o Estado não consegue se fazer presente em todos os momentos, em todos os aspectos da vida comum, cotidiana da nossa população, em nenhuma parte do mundo. E isso gera exatamente o quê? A sensação de impunidade. Eu não estou sendo visto, ninguém me conhece, eu estou como que anonimamente no trânsito. Mas as pessoas esquecem que existe na parte dianteira e traseira do carro uma parte off e uma parte numérica. Basta anotar aquela placa. Há inclusive aplicativos que indicam se o veículo é ou não de boa procedência, de procedência duvidosa. Então, esse tipo de situação poderia perfeitamente, já diante dessa situação de dificuldade do Estado fiscalizador, de se permitir que em certas situações ocorra a denúncia por parte do cidadão às autoridades de trânsito. Tem certas situações que nós vemos acontecer determinadas condutas que seria o caso de apreensão do veículo imediatamente. Então, essas questões deveriam ser melhor tratadas sob esse ponto de vista. É claro que não vai dar um talão de multa para cada brasileiro, não é isso. Mas delegar, em parte, ao cidadão o poder ou a possibilidade de informar. Aconteceu isso no local tal, no dia tal, às tantas horas, com grave risco às pessoas. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça de hoje e os 18 anos do Código de Trânsito Brasileiro. Participam do programa o desembargador José do Carmo Veiga de Oliveira, da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Lázaro Guilherme. Doutor Lázaro, qual é a realidade do trânsito e a legislação brasileira em comparação com outros países? Nesse ponto, a nossa legislação não deixa a desejar, como muitos daqui acreditam.
né, nós temos no aspecto criminal, dos crimes de trânsito, nós temos lá as infrações muito bem estabelecidas, penas consideráveis, não são penas baixas. O problema da nossa população aqui no Brasil, a falsa crença de que apenas a cadeia, apenas a prisão resolve para os crimes de trânsito. E não funciona assim. Um pouco antes aqui do início do programa, conversando com o desembargador, nós comentávamos como o sistema carcerário está falido, como as nossas prisões estão um caos que precisa de uma solução urgente. Então não é colocando mais pessoas lá dentro. Então o nosso Código de Trânsito brasileiro tem crimes e penas consideráveis, mas quer que uma pessoa que por uma fatalidade, por uma eventualidade, causa a morte de terceiro na condição de veículo automotor, que essa pessoa vá cumprir uma pena privativa de liberdade. E essa não é a solução. Então esse é o grande problema, essa expectativa que a sociedade espera de que uma pessoa cumpra a pena de prisão, sendo que essa não é a solução, esse não é o melhor caminho. Mas nos outros países é assim? Não. Nós temos, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha tem um código de trânsito muito parecido com o nosso, mas lá não se discute, como aqui nós discutimos, se uma pessoa que atropela no trânsito, seja sob efeito de substância entorpecente ou de álcool, a gente chama de dolo eventual, assumiu o risco ou não de praticar essa conduta. Na Alemanha está muito claro que a pessoa não assume o risco. A pessoa que pega um carro, que está com a sua filha dentro do carro, mesmo que tenha ingerido alguma bebida alcoólica, não assume o risco, né? Não fala assim, não tem problema se acontecer alguma coisa, porque está com a família dentro do carro. É essa conscientização que nós temos que ter. E na Alemanha isso não se discute, lá é muito bem clara a diferença do que a gente chama de culpa consciente do dolo eventual. Desembargador, o que precisa ser modificado no Código de Trânsito brasileiro? Em que pontos ele está defasado? Quantas mudanças houve no Código nesses 18 anos? Nós tivemos algumas mudanças pontuais, como, por exemplo, a questão de racha, qualificou e aumentou muito a questão da punição, a questão da lei seca, tolerância zero para substância alcoólica ou qualquer tipo de entorpecente. E nós estamos diante de um contexto que uma dificuldade inicial que foi superada é a questão de comprovação do teor alcoólico no sangue. E isso foi superado a partir do momento em que o Superior Tribunal de Justiça, numa decisão que realmente é a aplicação do direito como um todo, e não só da lei, abriu a possibilidade de se comprovar mediante outros meios, que não especificamente o etilômetro, o conhecido por bafômetro. A pessoa não está obrigada a produzir prova contra si. E quando isso acontece, e eu já tive situação de julgar vários casos dessa ordem, inclusive na questão relativamente a seguros, a pessoa que expõe o bem segurado a maior risco em razão de sua conduta inapropriada na sua utilização, ela não fica submetida à cobertura da apólice contratada. Então ela assume os riscos. Então, quando nós estamos diante desse contexto, o que nós normalmente encontrávamos era o seguinte: a pessoa se omitia no sentido de submeter seu exame para constatar o teor alcoólico no seu sangue. Então, com isso, o agente de trânsito ficava sem ação. E o que aconteceu? Há outros meios de prova, como a questão do hálito alcoólico, a forma da pessoa conversar, de se locomover, as suas atitudes desconexas. Então, isso são meios de prova, filmagem, fotografia. Então, são meios que ajudam ou que superam essa dificuldade de constatação. Agora, doutor Lázaro, o desembargador falou aí do rigor, né, da lei seca, mas a gente vê nos jornais que o povo continua bebendo. Como que explicar isso? É aquela velha questão que nós falamos no início do programa da conscientização. E temos que tomar cuidado que esse rigor da lei seca, de que nenhuma gota de álcool hoje pode mais, né, saber se isso, de fato, altera a capacidade psicomotora da pessoa dirigir. Quando se pune, né, através do direito penal essas condutas, tenta-se antecipar dessa pessoa praticar um crime no futuro. Mas o direito penal não se presta a esse fim. Infelizmente, o direito penal é pós o fato. Então não se pode ficar antecipando através do direito penal, evitar certas condutas. E tem que saber se a pessoa está com a capacidade psicomotora alterada. Então, o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter permitido outros meios de provas foi importante? Foi.
Mas nós temos que preparar os agentes da lei e os fiscais para fazer essa abordagem. Eu já vi boletim de ocorrência que, por exemplo, consta a pessoa sonolenta e, ao mesmo tempo, hiperativa. Ora, como uma pessoa está sonolenta e hiperativa e aí conclui que ela está sob efeito de álcool? É contraditório. Ou a pessoa está sonolenta ou ela está hiperativa. Então, precisamos treinar também os nossos agentes, os nossos fiscais, para fazer essa abordagem da forma correta. Desembargador, pode-se atender ao telefone no viva voz ou em fones de ouvido, enquanto dirigindo? A nossa legislação proíbe o uso de celular enquanto dirigindo. Mas, no entanto, o que é que nós vemos? O uso de celular, o viva voz, vemos pessoas dirigindo o veículo, segurando o telefone simultaneamente com o volante. Nós vemos pessoas dirigindo e olhando, lendo mensagem ou procurando o número de telefone simultaneamente. Deve ter o quê? Uns 8 meses, um ano se tiver. Aqui na Olegário Maciel, perto da Assembleia, eu vi uma jovem ao volante, ela estava simultaneamente na mão esquerda um cigarro, na mão direita falando ao celular. Como é que ele estava dirigindo? Estava fazendo tudo menos dirigindo. Menos dirigir. Eu fiz essa observação na hora. Então nós vemos, desculpe. Então nós vemos esse tipo de situação de maneira muito recorrente. E precisa-se o quê? Exatamente aquilo que eu disse. O Estado não consegue estar presente em todos os momentos para atender todas as demandas que se lhe apresenta. A pessoa se julga anônima no trânsito. E pode fazer o que julgar conveniente, entre aspas. Eu fiz uma pergunta anterior para o senhor, desembargador, sobre o código, se está defasado, em que pontos. Na pesquisa, por exemplo, ele não contempla os smartphones, Sim. Não contempla skates nas ruas, né? Como Sim. resolver isso? Não contempla a proibição que deveria ser expressa, né, de trânsito de motos entre os carros. Não contempla pessoas atravessando nas faixas e muitas das vezes o sinal está aberto para os carros, elas se lançam à frente dos carros. Então é uma questão, na minha percepção, não é só do rigor da lei, não, é de, sobretudo, voltamos ao ponto da educação, da conscientização. Deveres. Deveres. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e os 18 anos do Código de Trânsito Brasileiro. Participando do programa, o desembargador José do Carmo Veiga de Oliveira, da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Lázaro Guilherme. Doutor Lázaro, o que dizer sobre os acidentes com motos nas grandes cidades brasileiras? Talvez moto hoje seja o grande desafio do trânsito, né? O número de motos cresceu muito, né? E compartimentar isso junto com os carros, agora as bicicletas, por uma tendência até ambiental que as grandes cidades têm adotado, ciclovias, e precisa de conscientizar também os motoqueiros, né, os motociclistas, de como ocupar esse espaço com os carros sem um agredir o outro, evitar que eles se colidem de ponto que a gente vê aí nas grandes cidades, motoqueiros, motociclistas chutando retrovisores de carro, então, e os motorista de carro, também respeitar esses motociclistas. E da mesma forma que quando nós estamos no carro, vemos um motociclista passando naquele famoso corredor e alta velocidade, a gente xinga, a gente critica, mas quando nós estamos no escritório, no gabinete, a gente precisa que um documento chegue do outro lado da cidade, a gente logo liga para um motoboy, para um motociclista e pede para ele levar depressa esse documento. Então nós temos que ter uma certa compreensão de como vai funcionar o trânsito nesse ponto. E a imprensa mineira divulga que praticamente todo dia motoqueiro acidentado no pronto-socorro aqui da capital. O desembargador vai trazer dados aí, estatísticas sobre acidentes, de mortos, feridos, e sem dúvida os motoqueiros representam grande parte, né, desses números. Vamos a esses números então, desembargador? Perfeitamente. Nós pedimos ao desembargador para fazer essa pesquisa, né, de quanto que o Brasil gasta com acidentes de trânsito,
quantos acidentados por ano? E qual que é o resultado da pesquisa, desembargador? Os números são assustadores. A se ter ideia, em torno de 3.400 pessoas são mortas diariamente em todo o mundo. Isso corresponde a 1,3 milhão de vítimas fatais. Isso no mundo? No mundo. Por dia? Por dia. Ao ano, 1.300.000. E, enquanto 50 milhões ficam feridas em razão desses acidentes, e ocorre esse 1.300.000 de mortes. No mundo? No mundo. No Brasil, nós temos, você já mencionou esse dado, mais de 45 mil mortes por ano. Isso representa um óbito a cada 12 minutos. Nós gastamos com acidentes de trânsito 16,12 bilhões de reais anualmente. No Brasil? No Brasil. 16 bilhões 16 bilhões e 120 milhões. Sendo que apenas 35 municípios brasileiros produzem um PIB superior a esse valor. Então dá para ver a desproporção nessa questão. A frota de veículos cresceu de 2001 a 2012 em praticamente 100%. O número de óbitos e feridos com motocicletas aumenta assustadoramente. Por quê? De 4,6 milhões de mortes que nós tínhamos em 2001, hoje ele supera a casa dos 20 milhões de mortos. Então observe que o crescimento é assustador. E tem uma outra questão também que chama muito a atenção, é que existem 5 principais pilares de atuação. E isso na campanha da ONU, com a gestão de segurança viária, vias mais seguras, mobilidade de veículos mais seguros. E nós temos que considerar ainda um aspecto que é de suma importância. A indústria automobilística produz veículos cada vez mais seguros, mas em compensação, produz veículos cada vez mais potentes, com maior possibilidade de aumento de velocidade no estalar de dedos. Então, o primeiro pilar, gestão da segurança viária. Nós precisamos de estradas mais seguras. Evidentemente, nós temos visto aí a concessão de exploração de rodovias numa escala, privatização numa escala muito ampla. E isso, evidentemente, tende a produzir estradas melhores, mas em compensação tende também a produzir mais velocidade nas estradas. O segundo pilar, vias mais seguras e mobilidade. Estamos precisando de uma mobilidade urbana muito mais eficiente do que nós temos hoje. E aí vem a grande indagação, onde colocar tantos carros? Com as vias estreitas que nós temos. Construção de mais viadutos? Bem, não é por aí, não né? é o caminho, né? Nós tínhamos que ter um transporte público mais eficiente. Né? Veículos mais seguros, nós temos uma legislação recente que determina que todos os veículos saiam com freio ABS, inclusive caminhões, o que realmente reduzem muito a margem de acidente. Só no quarto lugar aparece a conscientização dos usuários. Que deveria ser o primeiro. O ponto de partida, tá certo? E a última possibilidade, a última proposição é exatamente a resposta ao acidente, em termos de atendimento às vítimas. Porque um atendimento mais rápido reduz o risco de morte. Aí nós vemos os helicópteros circulando aí pela cidade, trazendo pessoas para o pronto-socorro serem atendidas. A gente está chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais. Doutor Lázaro, pediria para o senhor falar, parece que só tem 56 cidades mineiras que municipalizaram o Código de Trânsito. Por que elas resistem na municipalização? São várias questões. Talvez a burocracia, né, e a falta de interesse de se fazer isso, que elas vão chamar para si, avocar uma responsabilidade que até então fica na mão do Estado. Então, como Minas Gerais, né, mais de 800 municípios, muitos deles pequenos, embora nesses números ainda encontrem-se municípios grandes, consideráveis, mas eles deixam para o Estado essa responsabilidade. Então, não chamam para si. Então, o problema do trânsito não está somente nas cidades grandes, mas também no interior dos estados. Considerações finais do senhor, desembargador? Então, para mim, que é uma questão que tem que ser muito tratada, muito bem vista, a questão da impunidade. Cesare Bonnessan, Marquês de Beccaria, escreveu essa obra dos delitos e das penas em 1750. Foi a melhor obra que se escreveu a respeito. Ele parte da seguinte premissa: por menor que seja o castigo, nós temos que ter a certeza da sua aplicação. Não é o que nós vemos na nossa legislação hoje em dia, infelizmente. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.